partir do versículo 3, vou pedir que os irmãos já comecem lendo aí, cada irmão lê o versículo. A partir do 3, o irmão já começa. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto a Etá, que Jacó tinha dado seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus cansado ficou a caminhar, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana, e a água, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou, E com quem está falando, você deveria que eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a poço. É como vem água viva. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Não tem marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido. Porque já teve 5, e este que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é o profeta. Então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração. Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, tu adorarás. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas Mas agora está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Espírito que é o Filho do Cristo vem quando ele vier nos anunciar. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, que admiraram ouvindo falar com a mulher. Mas nenhum deles perguntou o que ele estava querendo ou por que o Senhor estava falando com ele. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, venham comigo e vejam o que ele disse, tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Então aí. Veja, irmão, dois destaques que eu vou fazer aqui, para a gente depois falar até o fim da lição. Um destaque é o versículo 27, quando diz que quando os discípulos viram Jesus
falando com a mulher, certo? Eles ficaram admirados e não ousaram perguntar por que ele estava falando com ela. O outro destaque é o versículo 39. Aí a gente lê. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse de tudo quanto eu fiz. Eu pergunto aos irmãos, o pessoal da cidade se converteu com a pregação dos discípulos? Não. Por que não? Porque eles não tinham a mesma cultura, eles tinham um problema de relacionamento. Exatamente. Jamais eles iam chegar até Para os discípulos, Sicá é uma cidade de invisíveis, por causa da questão cultural. O povo se converteu na cidade com o testemunho de uma mulher prostituta e adúltera. Detalhe importante, detalhe importante. A outra coisa, os discípulos, quando viram Jesus conversando com a mulher, era para eles ter dito: mas rapaz, Jesus não perde ninguém não, aquela ali vai se converter, Jesus ama todo mundo, foi assim? Não. Conversando com a mulher, que pode, ainda mais samaritano. Não era ninguém não, gente, eram os discípulos, que era a igreja de Cristo naquele tempo. Eu digo, a igreja não pode andar na mesma ideia do mundo. A igreja não pode andar, gente. A igreja não pode ter preconceito com ninguém, não. A igreja não pode excluir as pessoas. Aí é uma questão cultural, né? Sim. Mulher e criança era. Aí daí tem justificativa. E hoje que não tem questão cultural nenhuma, a igreja faz isso. Pior. Quando eu digo aqui, eu já disse uma vez, você de novo, aquela música hoje de manhã, você vai estar ouvindo lá, que ela gosta demais. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Mas quem está querendo parar a igreja é um crente. Os falsos estão mais parando do que o leão. Ou eu estou inventando alguma coisa? Se tiver, eu posso dizer. Pastor, peraí, isso não é a realidade. E essa lição para nós é para a gente aprender isso. Jesus deixa muito claro que ele não tem acepção de pessoas. Para Jesus não importa você preto, branco, azul, amarelo, roxo. Para Jesus não importa você magro, gordo, feio, bonito, alto, baixo. Jesus trata Nicodemos, que era rico, do mesmo jeito que ele trata Bartimeu, que era pobre. Jesus não vai bajular rico. Não, trata do meu jeito. Quando chega Nicodemos, é necessário que ela nascer de novo. Não importa o dinheiro que tu tem, a posição que tu tem. Isso aí não importa não. E nem vem com elogio, não. Bom mestre, que farei, querendo bajular. Quando a gente chega lá, gente tem que ter alguma coisa, a gente não gosta de bajular, né? Fulano, você é a melhor pessoa do mundo. Falando de doutor. É, doutor. Não é assim ou não é? Nicodemo, bom mestre. Necessário que ele nasceu de novo, não vem bajulando não. E Nicodemo veio aí na conversa. Aí chegou lá, depois que Jesus tome a receita que ele tinha que seguir, aí ele disse: eu não consigo entender essas coisas. Mas tu é mestre de Israel e não sabe do que eu estou dizendo. Então aqui, veja bem, neste episódio aqui, nós vamos ver, eu vou falar para vocês sobre 3 barreiras que tinha, que o autor fala também na revista, e sobre 4 lições importantes que nós aprendemos aqui nesse texto. A primeira barreira é a barreira cultural. Certo? Cultural. Veja bem. O versículo 7. Veja aí. Veio uma mulher de Samaria ter a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui Jesus já quebra uma barreira cultural. Jesus já bota uma pedra. Certo? Porque Jesus vai pedir água a uma mulher
cabeça da mulher. Porque um judeu não tomava água num copo de um samaritano. De jeito nenhum, ele morria de sede. Ah, vai se tomar água agora, tu vai morrer. Toca o enterro. Ele não tomava. Considerava o samaritano imundo. Pastor, com licença. Pois não. Eu queria só rever. Os samaritanos, eles eram imundos, considerados imundos, porque eles não foram com o povo de Israel, se casaram com assírios, né, que eram os estrangeiros assírios, que perseguiam o povo de Deus, né, que matavam o povo de Deus. Eu estou falando assim, judeu, né, mais especificamente. E aí criou-se esse estigma. A história que tinha é o seguinte: preconceito. o povo de Israel dividiu-se entre o norte e o sul, Isso. nos dias de Roboão, que não quis ouvir o conselho dos anciãos. Aí o povo se divide, aí 10 tribos vão fazer o reino do norte e colocar a capital Samaria. Está lá no dos reis, eu não vou ler agora, deixa eu tempo. Aí depois você pode ler lá. E aí, a capital do reino do norte foi a cidade de Samaria, das 10 tribos, comandada pela tribo de Efraim. Tanto que o reino do norte ficou sendo chamado de Efraim. O reino do sul, na divisão, ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos fizeram o reino do sul com a capital Jerusalém. O reino do sul ficou chamado de Judá, o reino do norte ficou chamado de Israel. Só que no reino do norte, nenhum rei seguiu a Deus. Certo? Nenhum. E o primeiro rei lá, certo? Foi exatamente o comandante do rei Salomão, que Salomão não ia com a cara dele e mandou ele embora, certo? Jeroboão. E aí, quando o rei Salomão morre, ele volta, tem essa revolta, né? E aí ele comanda. Aí mais diz que ele ensinou Israel a pecar. Meu amigo, o cara morrer com a fama dessa. Ele ensinou Israel a pecar. E aí, todos os reis do reino do norte foram desobedientes ao Senhor. E Deus levantou profetas lá no reino do norte como Amós, certo? Oséias, profetas do reino do norte, exortando eles aqui: se vocês não voltarem para o Senhor, Deus vai levantar o inimigo contra vocês. Vocês vão botar Deus como seu inimigo. Meu irmão, não tem coisa pior do que Deus ser nosso inimigo, não. Misericórdia. A gente botar Deus como nosso inimigo, aí o negócio está bem papelado. Aí o povo de Israel seguiu desse caminho. Aí Deus não tinha mais jeito. Deus levantou o rei assírio Salmaneser V da Síria e disse: vai lá e faça o que deve fazer. Os assírios, sob o comando de Salmaneser V, no ano 722, Deus mandou o rei assírio lá. Agora, eu já disse aqui, sabe o que os assírios faziam com os que eles tomavam e venciam? Os homens, eles esfolavam vivos. Pegavam o cara vivo, davam um corte na pele dele, sai puxando pelo avesso. E rindo, fazendo isso rindo. As mulheres, eles violentavam todas. E as grávidas, eles davam um chute na barriga para ela dar à luz na mesma hora. E eles pegavam, davam um corte na barriga dela, botavam um gato vivo dentro e aí costuravam de novo. Os assírios faziam isso. Até hoje, os historiadores não conseguem entender qual é a causa do assírio ser tão malvado. Então, meu filho, você caiu na mão dos assírios e Deus mandou exatamente a Síria.
O rei de Israel era Oséias, não é o Oséias do livro, um outro Oséias. E aí Deus mandou lá, está tudo no livro dos reis, de Crônicas. Deus mandou lá o rei Salmaneser, menino, acaba com tudo aqui, só deixou os pobres da terra, os que não tinham influência. Ali não foi nem levado para o exílio, não, como foi no reino de Judá, mas matou todo mundo. O rei Oséias vazaram os olhos. Você sabe o que é feio? Vazar seu olho? Pega um objeto pontiagudo e fura seu olho. Deve ser horrível, hein? Tipo uma agulha furar seu olho. Mataram todo mundo, meu filho. Aí a partir dali o reino do norte se acabou. Só ficou no sul, que vai cair em 586, 200 anos depois. Deus ainda deu o povo do reino. Certo? E aí esses samaritanos começaram a se juntar com os povos da terra de lá, misturar a raça. O povo dizia na época de Cristo que eles eram meio judeus, 50% da raça. E os judeus diziam, eles não são judeus puros, portanto não são judeus. E não podem estar no nosso meio. São misturados com nações pagãs. Por isso que havia ódio. Por isso que havia ódio. Certo? Um judeu, se você quisesse dizer o palavrão mais feio para o judeu e para humilhar o judeu, é dizer para ele: você é um samaritano. Meu amigo, não diga não. Aí você humilhou o cara. Disseram isso para Jesus. Jesus estava lá disputando com ele: o que é que tu és? Tu és um samaritano? Mas eu vou botar esse Jesus no chão. Agora Lucas vai botar um judeu com a cara no chão. Porque Lucas diz assim: que Jesus curou 10 leprosos e 9 foram embora e só um voltou. E este era? Este era o quê? Meu amigo judeu. Por que não era judeu? Porque Lucas não escreve para judeus. Um homem ia cair no caminho e os bandidos espancaram ele, deixaram semi-morto no chão e passaram 2 judeus, um levita e um sacerdote, e olharam e disseram a mim, samaritano: morra! E do outro lado, aí de repente vinha de novo Lucas, e essas duas narrativas só tem Lucas. De novo Lucas, rapaz! Quem ajudou o rapaz? Lucas, Mateus, você nunca vai achar no Evangelho. Ele não só ajudou, ele não só ajudou, como pagou para ele a hospedagem, o cuidado, os curativos. Sabe o que a gente aprende, irmãos, com essa história de judeu do que ajudar por causa da cultura, da lei deles? É que para eles a instituição é maior do que a pessoa. Nós não podemos colocar a instituição maior do que as pessoas. Embora a gente tenha que respeitar a instituição, as leis, tudo. Uma coisa é respeitar. É você não prestar ajuda. Certo? Entendeu? É assim. Então, esta mulher, ela tinha uma barreira muito grande, que era uma barreira cultural. A cultura da época dizia que um homem não podia conversar com a mulher, nem uma mulher com um homem, em locais públicos. Inclusive, na lei judaica, uma mulher não podia conversar com nem que fosse o marido dela. Se ela fosse pega na rua conversando com um homem, mesmo sendo marido, a lei punia severamente. Mas este homem é meu esposo, mas é um homem, você pode falar com o marido. Você não entendeu? É meu marido, mas não pode, é um homem. A lei diz que não pode falar com o homem, acabou. Fale com seu marido em casa. Era louco, era assim. Mulher, né? Aí agora, veja bem, olha a diferença desses dois. Ele homem, ela mulher, né?
Jesus chega e diz: dá-me de beber. Ela diz: como tu quer beber? Primeiro eu estou vendo que não tem balde, não tem copo, o poço é profundo, como é que tu vai tomar água? Porque a mulher jamais iria ver um dia um judeu querendo tomar água no balde dela. Ela viu e já viu que Jesus era outro. Então, aí Jesus quebra a barreira cultural. Depois Jesus quebra a barreira racial. Veja o versículo 9 do texto. Versículo 9 diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E João coloca de parênteses para explicar: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você tem uma ideia? Um judeu, quando fazia a viagem da Judéia para a Galiléia e vice-versa, a Samaria ficava no meio dos dois, digamos, estados, né? Estado ou província da época. E aí, do lado leste tinha o Rio Jordão, do lado oeste o mar Mediterrâneo. Então o judeu, para ele não passar do território da Samaria, ele dizia: nem nessa terra eu quis ser amaldiçoado. Eu já não quero ver gente de lá, mas não passar por lá. Ele fazia uma volta pelo outro lado do Rio Jordão. O caminho aumentava quilômetros e quilômetros para chegar lá. É a mesma coisa que você querer ir de Recife a Natal sem passar pela Paraíba. Como é que vai fazer? Tu vai pegar o estado de Pernambuco, mundo adentro, chegar mais ou menos à altura de Salgueiro, por ali, aí subir e chegar no Ceará, que é o nosso limite no oeste, e lá do Ceará subir e entrar no Rio Grande do Norte, atravessar o Rio Grande do Norte todo para chegar em Natal. Aí não passa a Paraíba. Mais ou menos é isso que o judeu fazia. Ele andava não sei quantos quilômetros a mais. Agora, Jesus foi por lá? Não. Jesus foi: eu vou pelo caminho mais curto e caminho onde as pessoas estão. Jesus não tinha acepção de pessoas e foi por aquele caminho, passando por dentro da Samaria. Isso a mulher ficou mais admirada ainda. Por que eles estavam viajando por ali, vindo da Galiléia? E Jesus estava indo para a Judéia. Como é que ele veio por esse caminho? O judeu não vai por esse caminho. Aí Jesus quebra essa segunda barreira. A terceira barreira é uma barreira religiosa. Veja o que diz o versículo 22 do texto aí. A mulher diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E o 23: mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí no versículo 21, essa mulher crê que a hora vem, que nem deste mundo nem de Jerusalém adorareis o Pai. Então havia uma barreira religiosa muito grande. Veja bem, quando o reino se dividiu, lá atrás que eu falei, o templo ficou em Jerusalém. Uma das causas da divisão, certo? As causas que levaram o reino a se dividir foi ainda nos dias de Salomão. Porque Salomão, na sua morte, parecia que ele não tinha mais a sabedoria que Deus lhe deu, não. Quando Salomão morre, o povo disse: foi tarde, já devia ter morrido há mais tempo. Salomão, viu? Salomão. Porque o que Salomão fez? Fez uma nova divisão política no território de Israel. E tribo ganhou terra e tribo perdeu terra. Quem perdeu terra ficou: peraí. Não, peraí, está errado. Essa terra era nossa, agora é da outra tribo. Salomão aumentou os impostos em Israel, que ainda era o Reino Unido, né? E o Reino Unido foi Saul, Davi e Salomão. E aí aumentou os impostos, o povo ficou muito triste com aquilo. A carga tributária pesadíssima para o povo, certo? E ele ainda, certo?
começou a enfatizar que todo mundo, com dificuldade ou não, tinha que adorar no templo de Jerusalém. As tribos do norte estavam a 200 quilômetros do templo. Acabava de andar 200 quilômetros para vir adorar no templo aqui. Por que não tem um templo lá? Pertence. Como eu disse aqui aos irmãos uma outra vez, quando eu fui pastorear em Goiás, em 2002, eu morava numa cidadezinha a 250 quilômetros de Goiânia. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal chama de pastor, tem um membro aqui da igreja, que ele mora a 50 quilômetros daqui, e ele vem de bicicleta, carregando a esposa no bagageiro. Eu disse, esse povo está conversando. O cara vem 50 quilômetros de bicicleta carregando a esposa no bagageiro. Isso acontece. Aí, quando cheguei lá, que assumi a igreja, o primeiro domingo lá de manhã, o primeiro a chegar na igreja, o irmão com bicicleta, com a mulher no bagageiro. Ele já me senhor e ela uma senhora. Aí eu digo, irmão, rapaz, o senhor é o pastor novo da igreja? Sim, sou eu, pai seu. Entendeu? É o irmão que os irmãos disseram, o irmão vem a 50 quilômetros daqui. É, pastor, eu moro no sítio, a 50 quilômetros, agora eu não perco a minha escola bíblica dominical de jeito nenhum. Aí eu disse, rapaz, mas eu ainda não acreditei. Eu disse, ele mora aqui por perto, esse negócio de 50 quilômetros, isso é conversa. Porque era uma bicicleta dessa normal, de bagageiro, e ele está pulando o bagageiro e embora. Aí, quando foi um dia lá da semana, eu chamei o irmão, vamos visitar aquele irmão. Eu quero ver onde ele mora mesmo. Eu sei que ele pegou a rodovia, que vai para outra cidade, só na rodovia nós andamos 30 quilômetros. Na BR. Aí o irmão disse, pastor, a entrada dele é aqui, ó. Uma estrada de chão. Perder de vista. Chão batido, como o povo chama. Andamos 20 quilômetros. Realmente o irmão morava a 50 quilômetros de distância da igreja e vinha de bicicleta carregando uma pessoa no bagageiro que ainda fica mais pesado. E ele não faltava uma escola bíblica. Durante o tempo que eu fiquei lá, ele nunca faltou uma escola bíblica. O povo de Israel via muita distância nas tribos do norte. No norte estava a tribo de Simeão, a tribo de Gade, de Manassés. Então era muito longe para adorar aqui. E Salomão impôs uma ordem que vai ter que adorar. Aí o povo se revoltou. E o povo ainda estava revoltado. Porque todo rei da gente tem que ser da tribo de Judá. O único que não foi de Judá foi quem? Quem foi? Os homens aí que a gente estudou com o pastor Jair na terça-feira. Foi, o primeiro. Primeiro, quem foi? Saul era da tribo de Benjamim. Saul não era de Judá. A partir de Davi foi tudo de Judá. Aí o reino, o povo dizia, que negócio de rei ser da tribo de Judá toda vez. Judá era do sul, é bom demais, tudo perto e tal. Porque o rei não pode ser do norte. Aí foi a confusão. O povo já estava aqui com Salomão. Aí Salomão morre ao povo. Foi-se embora, graças a Deus. Vamos ver se o filho dele agora resolve isso. Baixa esses impostos, vê essa questão de um templo lá no norte. Reveja a divisão política aí, que esse negócio ficou bem beneficioso aqui também. Aí Roboão, um menino novo, reuniu todo o povo. O que vocês querem? Nós queremos isso, isso e isso, meu bem. Certo, tá bom. Vão-se embora. Daqui a 3 dias vocês voltam. Eu vou lhes dar a resposta, como será meu reino. Aí foi Roboão consultar os anciãos, homens inteligentes, sábios, homens que haviam vivido desde os dias de Davi.
que é que eu faço? Disse o rei. O Senhor disse: seja servo deste povo, e eles para sempre serão teus servos. Sirva eles. Roboão desse bando de velho cara. Como é que o rei vai servir? O rei tem que ser servido. Que conselho mais troncho. Deixa aí, vou ouvir outros conselhos. Foi para os jovens, filho de papai, nunca sabia o que era chicotada no espinhaço, como diz no interior. Não sabia o que era trabalho pesado, não sabia o que era pagar imposto. Aí o que disseram? O que foi que aqueles velhos disseram? Disseram que você serve. Não é dessa onda não. E rei é servo de quem? Rei manda e acabou. Manda e cumpra-se. E acabou. É isso que você vai fazer lá. Não vá ceder para esse povo não, rapaz. Não. Aí chegam os 3 dias, o povo tudo esperando as 12 tribos. Eu já sei o que eu vou fazer no reino. Diga, meu Deus. Vocês sabem, a minha unha, ela vai ser mais pesada do que todo o corpo do meu pai. Meu pai açoitou vocês com um chicote, eu vou açoitar com escorpiões. E é assim e acabou. O que foi que fizeram as tribos? 10 delas disseram: é assim, é? Fica tu com teu rei, filho de Jessé. Esse filho de Jessé foi uma ironia. E Jessé era o pai de Davi. É, filho de Jessé, fica tu com teu rei, que nós vamos embora. 10 tribos ficaram a mula. Só 2 ficaram com ele, por amor a Davi, que Deus deixou as 2 que roubou. E aí eu disse: essa razão começou logo com Salomão. E a falta de sabedoria de Roboão. Os reis do sul ainda foram reis que serviram ao Senhor, nem todos. Por exemplo, depois de Roboão, nós temos o rei Abias, que foi fiel ao Senhor. O rei Asa foi bênção também. Josafá também foi bênção. Ezequias foi bênção. Uzias e por último Josias. Foram reis que foram fiéis ao Senhor. Outros. E o pior de todos eles no Reino do Sul foi Manassés, filho de Ezequias, que mandou passar os filhos pelo fogo. Peça boa. Certo? E os do norte nenhum prestou. Mas depois ele melhorou, né? Melhorou, depois do que sofreu, né? Porque os assírios pegaram Manassés e levaram preso. E ele lá ia morrer, aí diz que ele fez uma oração lá e Deus ouviu a oração de Manassés. Aí, irmão, se Deus ouviu a oração de Manassés, imagina a nossa, que Deus já ouviu. Eu sempre. Não é? Mas porque na realidade ele quebrantou-se, né? Foi. Mas foi puro. Foi. Aí clamou. Clamou, aí Deus está sincero agora, aí restitui. Se a gente não se quebrantar, é bom também. Exatamente. Não importa se é crente ou não é crente, não tiver um coração sincero, né? Foi o que Manassés fez. Aí voltou, Deus restituiu o reino de Manassés, porque ele foi o que mais tempo reinou em Judá, 53 anos. Davi só reinou 40. Ele reinou 53. Manassés. E olha que o pai dele tinha sido uma bênção, Ezequias. Né? E o neto dele foi outra bênção, Josias. Houve aí uma semelhança de Deus, porque as orações de Ezequias, Deus respondeu rapidinho. A mesma coisa foi a dele. Foi. A única vez que ele orou, Deus respondeu. Deus respondeu. Igual o pai que orou lá e Deus destruiu os assírios. Foi Ezequias. Não é? Então, existia uma barreira religiosa, não é? Muito grande, porque a mulher diz: olha, nossos pais adoram neste monte, vossos pais adoram lá, que era o Monte Moriá e o Monte Gerizim. O Moriá era no sul onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, e lá o templo foi construído lá. O Monte Gerizim era aqui da Galileia,
do Norte disse, como é que vai para 200 quilômetros para um templo? Constrói aqui um templo e acabou, você está agora aqui mesmo. Aí fizeram no Monte Gerizim o templo. E aí, um pessoal estava adorando um monte e outro não. Aí a mulher disse, Senhor, onde é que ele deve adorar? A adoração verdadeira é aqui ou lá? Ela parecia ser religiosa. Ela sabia que tinha um outro para adorar. Ela sabia que ia haver o Messias. Ela sabia. Certo? E aí Jesus disse, nem aqui, nem lá. Verdadeiros adoradores adoram o Espírito de verdade, independente de raça, de credo, de povo, não é? Adoram o Espírito de verdade. Então, veja bem, dentro da nossa lição, a gente tem algumas lições importantes. A primeira lição, Jesus valoriza o que o mundo despreza. Certo? Aquela mulher era desprezada na nossa cidade, mas Jesus a valorizou. Amém? Amém. Jesus valoriza o mundo despreza. Certo? Às vezes ninguém dá nada para uma pessoa, mas ela é algo do amor de Deus. Veja o versículo 7 a 9. Deixa. Versículo 7 a 9 diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo um judeu me pede de beber, que sou como mulher samaritana? Então os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecesse o dom de Deus, mulher, e se tu soubesse quem é que está falando contigo, se tu soubesse que privilégio você está tendo, que muita gente queria ter, se tu soubesse, sabe o que era que quer dizer para mim? Sabe o que era que quer dizer? No versículo 10: Dá-me de beber, e tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, neste momento, Jesus vai valorizar uma mulher desprezada. Porque aquela mulher, ela tinha se casado 5 vezes, separado dos 5, e estava com um que não era marido. No dizer popular, vivia amaciada. Amancebado, ou amigado. As expressões que usam, né? Hoje em dia esses termos são todos pejorativos. Pessoas a mais são ser um companheiro, né? E tal. Até mesmo os maridos, mesmo sem casar, não. Mas essa mulher, ela estava nessa condição, portanto ela era piada na cidade. Tanto que você vê que ela vem pegar água no meu dia. Certo? Contraste na realidade daquele tempo lá. Você sabe que pegar água para dentro de casa era trabalho das mulheres e mulheres. As mulheres é que iam com um cântaro pesado de água, trazer todo fim de dia para abastecer a casa. Não era condição, não. O marido era bem gentil, né? Era o gentil, né? Na época. Mulher, vai pegar água ali. Leva um monte de vaso que tu puder carregar. Viva a cajepa! Viva a cajepa, né? Agora a torneira, a águazinha sai, né? Mas naquele tempo a mulher tinha essa função. Porque ela foi do meio. Aonde? Essa história. Mas ela viu aonde essa palavra? Essa história não tem na Bíblia, não. Isso está igual, irmão, mas um filme que eu assisti. Sim. Era descrever ele, mas aí ele começa a Sim. Tem mais o nome? Tem mais o nome. E esse que você já me fez agora é fulano e tal, que era aqui lá, que ele era um senhor. Sim. Né? Pedia ele. O divórcio. Foi assinar o divórcio. Pode ir, não
que a gente vê da Bíblia na televisão é uma tipo de novela, então eles têm que criar cena que lhe instiga a querer assistir mais. Novela não é assim? Você está assistindo, quer ver aquela cena aí? Terminou, cena nos próximos capítulos, é para você assistir mesmo. Entendeu? É. Lá é fundamental lá o pedido de divórcio, que Jesus foi de desfaço divorciado. Pode acontecer. Leva de casado, vai ter se divorciado, o marido pedir ajuda. Veja bem, irmãos, essa história desses, eu não tenho nada contra. Primeiro, eu não assisto essas coisas. Eu não assisto. Mas uma vez eu estava assistindo um filme de Noé, de Dilúvio, passou muito tempo aí na televisão. Passou mais de uma vez. E aí, quando as águas baixam, quem é que chega querendo saquear a água? Ló nos dias de Noé. Como é que o autor do filme colocou Ló nos dias de Noé? E Ló veio com o navio querendo subir na arca para roubar tudo que tinha lá. E lá vai, uma vez esses caras inventam cada coisa em filme. Eu assisti no cinema, como é o nome? Reis, não sei o que, aquele que é do êxodo do Mar Vermelho, que passou no cinema com aquele ator Russell Crowe. Eu assisti no cinema, Reis, não sei o que, tal. Aí no filme, eu assisti esse no cinema. O filme, quando o povo de Israel passa, né? Aí quando estão já do outro lado, a Bíblia diz que quando os egípcios entraram, o povo de Israel já estava quase do outro lado, por isso que o mar vai fechando. Aí Moisés, no cavalo, olha para trás, aí lá vem os egípcios. Aí Moisés diz, vamos que eu vou dar meia volta que eu vou resolver isso aqui. Está lá no filme. Tá no filme. Aí Moisés volta a cavalo. Quando os egípcios veem que o mar está vindo se fechar, aí o exército volta. Só Faraó que fica, diz, eu não vou deixar de vir não. Aí agora vem Faraó no cavalo de um lado e Moisés do outro. Só fica eles dois e o mar vindo fechando. E eles começam a guerra, os dois, brincando de espada. Isso na Bíblia. Aí eles, e os dois olhando para a água, como se dissessem, se a gente não parar agora, vou morrer afogado os dois. Mas não, aí o mar, olha, por cima deles. Aí eu disse, só falta agora dizer que Moisés morreu afogado. Aí quando veio a próxima cena, Moisés caiu na praia lá do outro lado do Mar Vermelho e o faraó caiu na praia do outro lado aqui. O mar conseguiu dividir os dois, um por lado e outro por outro. E Moisés foi embora. Como é que o povo tira essas coisas? Isso está verdadeiro que na palavra, né? Jesus olhou essa mulher e ela está lá, aquela vida terrível que ela vivia em Samaria, né? Não, era pessoa não grata, tem que vir o dia tirar água, não era costume, sol quente, mas ela tinha que vir ali sozinha, porque se viesse com as outras mulheres ia ser inchada certamente, ia apanhar, talvez até ser morta, porque as outras mulheres tomassem meu marido, agora que vai ver. Então, ela vai meio-dia, não é? Sozinha, e Jesus está ali, e Jesus, quando está conversando com ela, oferecendo água viva, Jesus diz, chama o seu marido, vem aqui, né? Não tem nada, irmão, de dizer, seu marido é João comigo, Joaquim, né? E deixa eu ver o que está escrito, é uma carta de divórcio que você está pedindo. Jesus não fala nada disso. Jesus apenas diz, chama o seu marido aqui. Não, mas ela é quem vai falar com o homem com quem ela vive naquele Sim. Aí ela leva o papel para ele para ver o divórcio e ele rasga e joga. Aí quando ela volta para Samaria, Primeiro, viu? Naquela cultura já de Samaria, que tinha muita influência por outros povos, por exemplo, na cultura grega e romana, a mulher podia pedir divórcio normalmente como podia, na cultura judaica não. Se lembra quando Paulo vai falar para os Coríntios? O homem tem poder sobre o corpo da mulher, não é? Assim? Mas ele diz o quê? Mas a mulher, na cultura judaica, podia dizer que mulher tem poder no corpo do homem?
Mas a carta aos Coríntios foi escrita para a Grécia. E a cultura grega e romana, a mulher tem direito ao divórcio normalmente. Por isso que o rei Paulo vai falar da mulher. Quando ele fala do marido descrente, 1 Coríntios 7, marido descrente quiser se apartar, que se aparta. E a esposa descrente também quiser se apartar, que se aparta. Sempre mudando mão e contramão. Na cultura de Samaria, que era influência assíria e tantas outras, não era mais essa exigência de só o homem dar o divórcio. Agora Israel era. Israel, o homem dava divórcio a uma mulher se queimasse o feijão no fogo. Chegou, queimou o feijão, mas eu esqueci, não. Carta de divórcio, não embora. Era assim. Se fosse nesse tempo, eu já estava divorciada. Já estava. E queimou a comida. Eu queimei a comida. Queimei a comida e minha mão, hein? Ainda um por cima, ainda se machucou. Então era assim. Então, irmãos, Jesus, ele vai valorizar quem a cidade desvalorizava. Segunda lição que a gente aprende nessa lição Jesus satisfaz as necessidades do coração. Porque aquela mulher, os versículos de 13 a 15, olha aí no seu texto, um irmão pode ler, 13, 14, 15. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Jesus sabia que a necessidade daquela mulher era ela tomar a água da vida e poder se libertar daquela vida que ela vivia. Então Jesus sabe da necessidade dos nossos corações. Amém. E quer nos abençoar. Coisa que ninguém via isso naquela mulher da sua cidade. Certo? Mais uma lição. Jesus desperta naquela mulher a sua condição de pecadora. Quando ele diz: chama o teu marido, vem aqui. Eu não tenho marido. Repete essa questão. Você hoje está com uma relação ilícita e já divorciar 5 vezes. Então Jesus confronta a mulher com o seu pecado. De uma forma sutil, né? Sem magoar, sem ferir-la, para que ela pudesse chegar à atual condição de vida. Sem fazer discriminação por ela ser mulher. Você está errada, você é preciso. Aí a mulher se admira: nossa, tu és profeta. Como é que ele sabe a minha vida toda? Como é que ele sabe que eu fiz isso? Ou faço isso? Mas Deus conhece nossas vidas, né? Todo passo que a gente dá, Deus sabe. Inclusive, eu gosto do texto do Salmo que diz: quando minha substância ainda era informe, Deus já me conhecia, sabendo todos os meus dias e tudo que vai acontecer comigo. Meu amigo, eu não tinha nem forma, era um embrião, sei lá, algo antes do embrião. Então, Deus é assim. E a quarta coisa e última, Jesus ativa a pessoa ou a mulher para uma fé verdadeira. O versículo 27, aliás, o versículo 28, diz que a mulher, depois de ouvir que Jesus disse que era o Messias esperado, ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: venham ver um homem que disse a mim tudo quanto eu tenho feito. Não é este o Cristo? E todos saíram da cidade e foram ter com ele. Eu pergunto aos irmãos: por que ninguém bateu na mulher quando ela voltou para a cidade? Pelo menos a Bíblia não fala. Não era para quando ela chegasse: junta, matar ela no tapa. Porque ela estava com o som do Senhor. Agora ela era outra pessoa.
E o povo viu isso nela. Sabia que as pessoas veem em nós se a gente mudou ou não, transformação ou não? Você sabia que pelo seu comportamento as pessoas dizem, rapaz, não posso ter certeza, mas parece que tu é crente. Ou então pergunta, tu é crente? Pelo seu comportamento, não é? Porque o mundo entende, eu não me canso de dizer aqui, né? O mundo sabe ser mais crente que os crentes, não é? Então o mundo entende que o crente é uma pessoa de bem, é uma pessoa que respeita e é respeitada, né? É uma pessoa que não tem, como eu digo lá na minha sala de aula da escola, eu não quero aqui aluno com boca podre. A menina dá uma repreensão que é dizer palavrão. E tem crente que gosta de palavrão. Depois disse que só disse porque fulano mexeu comigo. Aí tome cuidado para você não dizer na igreja. E aí o negócio vai ser outra coisa. Né? Você lembra da história daquele seminarista? Que eu já contei aqui várias vezes? Todo mundo sabe dessa história? Lembro não. Seminarista? Tu vai dizer um palavrão na igreja. Vou não. É minuto no culto. Né? Então tome cuidado. Então o crente é identificado por algumas características. Quando ele chega no local, aquela mulher ela não foi espancada pelo povo verificar, porque agora ela apresentou uma nova identidade. O seu discurso mudou, né? Ela não foi egoísta. Eu vou ficar com Jesus só para mim, que aquele povo me odeia. Me odeia, eu vou tudo para o inferno. Não dizer para ninguém. Ela não pensou assim. Correu. Na hora que Jesus disse para você, ela correu. Deixou Jesus sozinho. E o câncer, Sim, uma água que é tão importante. Exato. Deixou para trás. Tudo. Correu. E chegou lá no meio dos homens. E disse, venham aqui comigo. Venham comigo. Venham que eu vou mostrar a vocês uma coisa. Venham comigo. E os homens Foram. E foram lá. Certo? O que eu acho tremendo, pastor, é que a Bíblia diz que Jesus se aproximou dele. Ok? Falou e eles disseram, agora não é pelo que você disse, mas pelo que ele disse. Eu fico imaginando aqui, quando eu chegar no céu e eu ouvir a voz de Jesus, eu acho que é uma voz tão poderosa e tremenda que eu não sei não, porque os homens ouvem, a gente não sabe nem o que foi que ele disse, mas ele muda a história daquele lugar. Ele muda a história daquele lugar. Eu acho isso tremendo. Aí, irmãos, eu quero concluir com o verso 39, que diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Tem outras versões aí que diz pelo testemunho daquela mulher. Eles creram. Aquela mulher invisível, rejeitada, persona não grata, agora passa a ser um instrumento, né, de Deus para abençoar toda uma cidade. Não foi 2 ou 3 pessoas, foram todos da cidade. E o verso 30 diz, indo pois ter com ele os samaritanos, que ela chamou, rogaram que ficasse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Amém? E no final, aqui diz, muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam, a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Aleluia, glória. Amém? E concluindo
da lição. Conclusão da lição. Primeiro, a aplicação para a vida. Certo? Antes da conclusão. O autor coloca 3 coisas. A primeira ele diz: reflita sobre sua atitude perante as pessoas marginalizadas na sociedade. Aquilo que eu disse no começo. Como você trata. Segunda, você tem cuidado do seu testemunho pessoal? Porque foi pelo testemunho da mulher que ela não foi espancada e as pessoas se converteram. Terceiro, você tem colaborado com a sua igreja na instrução às pessoas, ela faz diferenças sociais? É a resposta cristã. Você tem falado às pessoas, trata as pessoas do meu jeito, não exclua pessoas pela condição social. Você tem feito isso? E finalmente a conclusão, vou ler aqui. O relato a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que ele ama a todos. Ele diz a todos. Não importa a posição social, a raça, a cultura, nem a condição espiritual. Jesus ama a todos. Cristo viu essa mulher no lamaçal do pecado, mas conversou com ela sobre Deus. Ele soltou a vida dela, tocou no seu pecado e se revelou a ela como aquele que oferece água viva a cada pecador. A água que eu lhe der será dele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Verso 14. Essa mulher teve a vida totalmente transformada no encontro com Cristo. E por intermédio de sua vida, muitas outras pessoas chegaram aos pés do Salvador. Provavelmente, nós a teríamos desprezado, aquilo que eu falei no começo, certo? De tão pecadora que era, como os fariseus no tempo de Jesus, e os judeus em geral faziam. Mas lembre-se, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, 28 e 29. E a Bíblia diz ainda em Romanos 3,10: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E finalmente o autor diz: como a mulher samaritana, todos nós também somos salvos somente pela graça infinita de Deus. Amém? Esta lição fica de exemplo para nós, né? E a gente não deve discriminar ninguém, todos são alvos do amor de Deus. Amém? Amém.